Olá, eu sou Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai iniciar e finalizar o estudo de inequações de primeiro grau com uma incógnita. Então, vamos à aula. Vamos então falar sobre inequação do primeiro grau com uma incógnita. Depois que a gente estuda equações e sistema de equações, é ainda necessário aprendermos a resolver inequações. Ou seja, o que vai ser uma inequação, né? O que é que diferencia uma inequação de uma equação? A inequação é uma sentença matemática na qual aparece pelo menos uma incógnita e um dos sinais de desigualdade. São 4 no total: maior, menor. Este aqui com a barrinha embaixo significa maior ou igual, e este outro também com a barrinha embaixo significa menor ou igual. E alguns exemplos de inequação estão aqui, ó. Ao invés do sinal de igualdade, né, aquele que ajuda a igualar duas sentenças, a gente vai ter uma desigualdade, né? 5x maior do que 2, 2x ao quadrado mais 1 menor do que 3y, 3 mais xz maior ou igual a 3y mais 1. Okay? Então, esses aqui são exemplos de inequações. Agora, quando a gente falar sobre inequação do primeiro grau com a incógnita, a gente está especificando um tipo de inequação. Então, o que é que vai ser esse tipo de inequação? É toda inequação que pode ser escrita na forma ax mais b maior do que zero, ax mais b menor do que zero, ax mais b maior ou igual a zero ou ax mais b menor ou igual a zero, em que a e b são números reais com a diferente de zero. Então veja aqui, o que é que está simbolizando para a gente esta expressão genérica, né? Onde aparecem os números a e b aí. Significa que a gente só vai ter expressões de primeiro grau, ou seja, na variável x o expoente é 1, ok? Então, neste tipo de inequação específico, a gente vai ter somente esses tipos. A exemplo aqui dessas três inequações, né? Veja que as incógnitas x da primeira inequação, a incógnita y da segunda inequação e, de novo, a incógnita x da terceira equação são todas incógnitas do primeiro grau, o que caracteriza para a gente a inequação do primeiro grau com uma incógnita. Então, vamos aprender agora como a gente vai resolver essas inequações. Então, a única coisa que diferencia em relação à equação do primeiro grau é justamente a desigualdade, e existe um fator apenas que pode aí aparecer e que a gente deve ter muito cuidado quando estivermos resolvendo inequações. Qual é o fator? Devemos inverter o sinal de desigualdade se multiplicarmos ou dividirmos os dois membros por um mesmo número negativo. Então, veja bem, na equação existia situações desse tipo aqui. Quando a gente estava resolvendo, a gente chegava, por exemplo, numa situação parecida com essa, menos 2x igual a 8. O que é que a gente fazia para que esse x ficasse positivo? A gente multiplicava toda a expressão por menos 1. Aí, multiplicando por menos 1, o sinal de ambos os membros muda, né? Todos os termos mudam de sinal. Então, o meu menos 2x passa a ser 2x e o meu 8 passa a ser menos 8. Por que eu faço isso? Para tornar o termo, né, o único termo em x, que era negativo, positivo. Então, esse processo de multiplicar por menos 1, a gente pode fazer nas inequações também, mas quando a gente fizer, a gente tem que inverter o sinal da desigualdade. Ou seja, neste caso aqui, se aparecer como é maior ou igual que 13, a gente teria que inverter para menor ou igual que 13. Okay? Então, esta é a única situação em que a gente tem que se atentar para resolver inequações de primeiro grau. Isso quando aparecer, né? Quando você precisar multiplicar por menos 1. Então, vamos ao primeiro exemplo. Resolva a inequação 2x menos 5 maior ou igual a 13. Então, não tem muito segredo em resolver essa inequação, né? A gente vai resolver da mesma maneira que a gente resolve uma equação. Qual é a regra? Deixar o que tem letra no primeiro membro,
e o que não tem letra para o segundo membro, né? Então eu vou passar o menos 5 para lá, e quando eu mover o menos 5 para lá, ele muda de sinal, né? Fica mais 5. Então eu repito 2x, repito maior ou igual e repito 13, uma vez que eu só vou mexer no menos 5. Menos 5 para lá, eu fico com mais 5. 13 mais 5 me dá 18, então eu fico com 2x maior ou igual a 18. Agora eu posso escrever finalmente a solução, né? X vai ser maior ou igual a 18 por 2. E por fim, x é maior ou igual a 9. Então, qualquer número real que eu pegar aqui nessa condição, ou seja, de ser maior ou igual a 9, vai me dar aqui uma sentença verdadeira, ok? Para qualquer número. Na reta real, a gente teria simbolicamente assim, ó, maior que 9. Então, eu marcaria o 9 aqui, né? Essa bolinha teria que ficar fechada por conta da barrinha embaixo, né? Sinal de igualdade, por conta da condição maior ou igual. Ou seja, está incluindo 9. Então, aqui seria 9. E eu vou demarcar toda a região da reta que é maior do que 9. Então, o que é maior do que 9? É a esquerda ou é a direita? A gente sabe que se for a esquerda, os números estão indo para o negativo, né? São números menores do que 9. Então, maior do que 9 é após o 9, né? É a nossa direita. Então, a gente demarca toda essa região aqui, ó. Essa seria a representação na reta, né? A solução disso aqui a gente escreve assim, ó. X é um número real, tal que x tem que ser maior ou igual a 9. Fecha chaves. Então, essa aqui é a forma escrita da nossa equação, ok? É real, embora o exercício não venha especificando se x tem que ser um número real, ok? Era necessário aqui, então, a gente colocar o x em seu universo, né? Vírgula com x pertencente aos reais, né? A gente teria que completar aqui, né? Dizer que x é pertencente aos reais. Enfim, resolve-se na equação. Então, vocês viram aí que não mudou nada em relação à equação, né? Em relação a este exercício. Vamos fazer mais um. Deu conjunto solução, ou seja, deu conjunto solução é escrever isso aqui, ó. Ok? Daí na equação, tá aqui na equação. 4 vezes x menos 2 menos 8 menor do que 10. Então, a gente já aprendeu lá em equação que quando aparece parênteses, a gente vai ter que usar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, eu vou trazer para cá, ó. 4 que multiplica x menos 2 menos 8 menor do que 10. Então, eu vou fazer o que aqui? Vou fazer a distributiva da multiplicação. Ou seja, o meu 4 vai multiplicar o x e o meu 4 vai multiplicar o menos 2. 4 vezes x vai me dar 4x e 4 vezes menos 2 me dá menos 8. Repete todo o resto agora, menos 8, menos 10. Então, agora eu repito 4x, porque aqui dá para a gente resolver. Menos 8, menos 16, menor que 10. Passo menos 16 para lá, eu fico com 4x, menor que 10, mais 16. 4x é menor que 10 mais 16 nos dá 26. E, portanto, x é menor que 26 por 4. E isso vai gerar para a gente um número decimal, porque a divisão não é exata, então eu prefiro apenas simplificar e deixar na forma de fração. Logo, a gente vai ter o quê? Que x é menor do que, simplificando aqui por 2, em cima fica 13 e embaixo fica 2. Então, achamos aqui a nossa solução. Então, escrevemos solução, x é um número real, tal que x é menor do que 13 sobre 2. Prontinho. Resolvido aí mais uma inequação. Quais devem ser os valores de b para que a expressão 2 que multiplica b mais 1 meio seja menor do que a expressão 4b menos 5 terços? Então, aqui temos um probleminha em que a gente deve escrever a inequação, ok? Então, esta expressão deve ser menor. Então, se é menor, a gente vai estar utilizando este símbolo. Então, eu escrevo 2 que multiplica b menos 1 mais 1 meio menor do que essa outra expressão
que é 4b menos 5 terços. Então aqui a gente tem fração, né? A gente tem multiplicação ali, né? A gente tem que aplicar a distributiva. Então primeiro eu vou aplicar a distributiva, ou seja, eu vou apenas me preocupar com isso aqui e repetir todo o resto. Então eu faço a multiplicação. 2b, 2 vezes b, 2b, menos 2 vezes 1, que é 2, mais meio, menor que 4b menos 5 terços. Pronto, eliminei ali o parênteses, agora vou em busca das frações. A gente aprendeu em equação que quando se tem frações, a gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum dos denominadores para colocar todo mundo no mesmo denominador, né? Colocar todos os termos no mesmo denominador. Então, como eu tenho 2 e 3, o MMC entre 2 e 3 é 6. Então, em todos os termos, eu escrevo agora como fração de denominador 6. Pronto. O que é que eu faço agora? Eu vou multiplicar esse 6 pelo termo de cima se ele não for fração. No caso desses aqui e esse. Se ele for fração, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, né? Então, de forma mais direta, 6 que multiplica 2b é 12b. Eu tenho 6 que multiplica 2, então isso vai ser 12. Nesta aqui é a fração, então tenho que dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 6 dividido pelo de baixo é 3, vezes 1 nos dá 3. Nesta outra não é fração, então a gente multiplica diretamente. 6 vezes 4b é 24b. E o último a gente divide e multiplica. 6 dividido para 3 é 2, vezes 5 é 10. Pronto, uma vez feito esse processo, agora eu posso anular todos os denominadores. E agora resolver a inequação, que vai ficar um pouco mais simples para a gente. Vai ficar 12b menos 12 mais 3 menor do que 24b menos 10. Agora, aplicando a regra, o que tem b para esse lado, o que não tem para o outro. Então, 12b já está aqui, repito. Trago 24b, então vem para cá, menos 24b. Menor do que, lá já tenho menos 10. Vai vir para cá, aqui é menos 12, vai para lá, mais 12. E aqui é mais 3, vai para lá, menos 3. Resolvendo aqui, 12b menos 24b nos dá menos 12b, menor. E resolvendo aqui, eu tenho que menos 10 mais 12 é 2. E que 2 menos 3 é menos 1. Pronto. Chegamos a uma situação em que a gente precisa multiplicar por menos 1, porque aqui o nosso termo em b é negativo. Então, multiplicando por menos 1, a gente vai poder trocar o sinal de toda a inequação. Então, aqui é menos 2b, a gente vai passar a ficar com 12b. Lembra do que foi falado quando multiplicar por menos 1? A desigualdade muda de sentido. Então, ao invés de menor, eu vou escrever maior. E menos 1 vezes menos 1 é 1, né? Basta trocar o sinal. Agora eu concluo. b é maior que 1 sobre 12. 1 sobre 12 avos. Essa aqui seria o valor de b que satisfaz a condição do problema. Ok? A gente pode até escrever a solução que satisfaz aí o problema, né? X real tal que... X não, né? É b. A equação é em b. b real tal que b é maior que 1 sobre 12 avos. E o nosso último exercício, exemplo 4, diz o seguinte: quantas soluções inteiras e positivas tem na equação 2x mais 7 menor ou igual a x mais 12? Então, a gente só vai saber quantas soluções inteiras e positivas tem na hora que a gente encontrar os valores de x, né? Quando a gente resolver a inequação. Então, eu vou trazer a inequação para cá. Essa é um pouco mais simples. Só a questão do enunciado mesmo, que a gente tem que ter com um pouco mais de cuidado. Aqui, vou passar o x para cá e passar o 7 para lá. Eu vou ficar, então, com 2x menos x menor ou igual a 12 menos 7. Como eu sei que 2x menos x é x, já coloco menor ou igual a 12 menos 7, que dá 5. Então,
Está aqui a minha solução. Agora, desta solução eu quero todas as soluções inteiras e positivas. Então, pela reta real, na hora que eu marco 5 aqui, isso é menor, né? Então estou destacando todos os valores que aparecem aqui, ó. Ou seja, o 5 já pode ser uma das soluções inteiras e positiva. A próxima inteira pode ser o 4, depois 3, o 2, o 1, 0. Continuando aqui, né? Se a gente continuar essa contagem, a gente ia ter, a partir de agora, os negativos, menos 1. Acontece que o problema pede o seguinte, ó, soluções inteiras e positivas. Então, as únicas soluções inteiras e positivas que eu tenho aqui é 1, 2, 3, 4 e o próprio 5, né, que está incluso. Então, essas são as minhas soluções inteiras, certo? Então, as soluções inteiras para esse problema são 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então tá aí a nossa aula sobre inequação do primeiro grau, que é aparentemente simples. E espero que vocês consigam resolver situações similares a essa. E é isso. Até uma próxima aula.